Lucas 5, de 1 a 6, diz a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu para que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Abre comigo, João capítulo 21, verso de 1 a 6. João 21, de 1 a 6, e depois o verso 11. Diz a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Verso 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Pai, nós te damos graças por esse texto, por esta palavra. Te damos graças, ó Pai, porque pela fé podemos dizer que nessa noite é noite de lançarmos as nossas redes ao mar. Pela fé podemos dizer que esta noite é noite do Senhor superar as nossas expectativas. Mas também pela fé, Pai, é momento de pessoas retomarem ao barco, regressarem ao barco e buscar a rede e lançar novamente. Pela fé, Pai, nós cremos que nesta noite o Senhor fará infinitamente mais do que tudo que pensamos, pedimos ou imaginamos. Pela fé, meu Pai, nós declaramos que antes mesmo de uma palavra de ordem, de um decreto de cura, o Senhor já está curando, que mesmo antes de dizer seja liberto, o Senhor já está libertando, que mesmo antes de dizer assim diz o Senhor já está falando. Então, Deus, nós te damos toda, total e plena liberdade para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quiser fazer no nosso meio. Pai, nós declaramos, e isso não é jargão, essa igreja não é minha, essa igreja não é da minha família, essa igreja não é dos pastores que aqui congregam, mas esta igreja é do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus morreu por ela no Calvário, o Senhor Jesus traz novidade de vida, o Senhor Jesus traz expectativa de vida, e o Senhor Jesus é o único capaz de, na noite de hoje, mudar a nossa vida, mudar a nossa história, transformar o nosso futuro, nos dar destino e ainda assim trazer uma paz que excede todo entendimento. Nós também declaramos, ó Pai, que apenas o Teu Espírito Santo tem poder, liberdade e autorização para agir nesse lugar. Então, a partir de agora, meu Pai, traga nossa mente cativa ao Senhor. A partir desse momento, meu Pai, libera os Teus anjos para nos guardar
para guerrear por nós. Como foi revelado antes desta mensagem, pessoas que chegaram aqui, parece que amarrada. Pessoas que chegaram aqui sem nenhuma vontade de estar aqui. Mas também pessoas que chegaram aqui com o coração em brasas para poder adorar o Senhor. Eu quero dizer que nesta noite, meu Pai, o Senhor não ocultará a sua face, o Senhor não ocultará as tuas mãos, e eu creio, ó Pai, que nesta noite é noite de encontro contigo. Então, Deus, no nome santo de Jesus, revela o teu poder à tua igreja. Te damos graças por isso, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te ensinar algo, igreja, antes de se sentar, calma. Diz a palavra que antes de Jesus multiplicar, primeiro ele deu graças. Deu graças por algo que aconteceria depois. Então eu sei que você tem expectativa sobre muitas coisas. Então, antes mesmo da mensagem ser pregada, antes mesmo de você receber aquilo que você veio buscar, eu quero te desafiar a, antes mesmo de você sentar, levantar as tuas duas mãos para o alto e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que nesta noite o Senhor vai se revelar a mim, e tudo quanto eu vim buscar no Senhor, o Senhor vai além das minhas expectativas. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Eu te agradeço pela multiplicação que não está acontecendo agora, mas que amanhã, quando o sol brilhar, quando o dia nascer, a minha história já está sendo mudada, algo já está acontecendo. Eu te agradeço, porque até o final deste culto eu vou ver as tuas mãos agindo em meu favor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Pode se assentar, tome o seu lugar. Hoje eu quero falar sobre expectativas. Tem alguém com expectativa aqui hoje? Expectativa alta. Expectativa alta. Eu não conheço ninguém com expectativa alta que levanta a mão assim, de lado. Ainda igual. Você está se recuperando, tá bom. Mas se tem alguém com expectativa aqui, levanta sua mão mais alto que você pode e glorifica o nome dele, porque o tamanho da sua expectativa é aquilo que Deus vai fazer. Eu não conheço ninguém com expectativa, tem que ser igual o Ricardo ali, o Ricardo está até pulando, ó. Eu não conheço ninguém com expectativa que fica ali, retraído. Mas quem tem expectativa em Deus, eu quero profetizar na sua vida, que o Senhor vai se revelar a você hoje. E por mais óbvio que pareça, expectativa é a característica de algo que você espera. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que todo mundo tem algum tipo de expectativa. Até quem diz que não tem expectativa nenhuma, na verdade está dizendo: nada vai acontecer, então eu não espero nada. A expectativa é uma característica de algo que nós esperamos. Contudo, toda expectativa passa por um fator chamado e conhecido como probabilidade. Repita comigo: probabilidade. Expectativa e probabilidade. Ambos andam de mãos dadas. A probabilidade vai determinar, por muitas vezes, qual o tamanho da sua expectativa. Pense comigo. Qual a probabilidade de você, dona de casa, você homem, você mulher, ao chegar na sua casa, abrir a sua geladeira, ou em cima da sua geladeira, ou naquela galinhazinha de metal que você tem em cima do seu fogão, com um cesto de ovos, você pegar um ovo, você esquentar a panela com óleo, com manteiga, com azeite, seja lá o que for, e você abrir aquele ovo, qual a probabilidade daquele ovo estar estragado? Alguém sabe responder? Robertinho diria? Depende. Sim ou não? Depende. Depende do acondicionamento, depende do tempo que aquele ovo está guardado ou foi produzido, depende do tipo do ovo, se for um ovo de granja, um ovo da roça, caipira, a probabilidade daquele ovo estar estragado é muito maior
do que um ovo de granja, que passa por diversos tipos de controle. Mas como existe estatística para tudo, e louvado seja o Senhor porque isso me dá emprego, como existe estatística para tudo, alguém já fez esse cálculo e diz que a probabilidade de um ovo de granja estar estragado é 1 em 400, que me dá um percentual de 0,25% de chances de um ovo estar estragado. Então eu tenho certeza que quando você chegar na sua casa e for fritar um ovo, você vai lembrar do pastor falando para você que você tem 0,25% de chance daquele ovo estar estragado. Isso é uma probabilidade. Mas a probabilidade te dá a estatística e a expectativa de que em 99,75% das vezes que você pegar um ovo, ele vai estar bom. Então a sua expectativa está lá em cima. 99,75, baseado em uma probabilidade. Agora pense comigo. Qual a probabilidade de uma pessoa sozinha, que não é crente, ganhar na Mega Sena? Graças a Deus por esses números que também me dá trabalho. E você me diria, depende, repita comigo, depende. Depende da quantidade de apostas, depende de quantos números, depende se a pessoa jogou sozinha ou em grupo, depende. Tem diversos fatores, mas digamos que a pessoa tenha jogado sozinha, tenha feito 4 ou 5 ou 6 jogos e ela não tenha jogado em grupo, a probabilidade daquela pessoa ganhar na Mega Sena é de 1 em 50.063.860 vezes. Ou seja, 0,00019% de chances da pessoa ganhar na Mega Sena. Aí eu te pergunto, por que é que as pessoas jogam na Mega Sena? Se a probabilidade é de 0,00019% de possibilidade da pessoa ganhar. Então nós podemos dizer para você que por muitas vezes a expectativa ela é baseada em uma probabilidade. A probabilidade, existem fatores que estão associados àquilo que pode acontecer. Logo, eu posso dizer para você que quem joga na Mega Sena não está se baseando em um mérito, uma condição, uma probabilidade que ela consegue prever aquilo, mas ela joga dependendo de um fator chamado sorte. A sorte quebra toda a raiz da probabilidade, toda a linha de tendência, ou seja lá qual for a fórmula que a pessoa vai aplicar para aquilo, mas podemos dizer que a pessoa não se baseou no mérito, mas ela se baseou em um fator sorte para poder ter sua expectativa lá em cima. Se você for numa roda de amigos, próxima virada do ano, tem uma cena aí que chama Mega Sena da Virada, que é a mais cobiçada, que está há 14 anos aí, que ninguém ganha, e todo mundo fala, e as pessoas estão com a expectativa lá em cima, e eles já pensam, se eu ganhar, eu vou dar 1 milhão para o pastor, eu vou dar 2 milhões para a esposa do pastor, eu vou fazer isso, a pessoa nem ganhou, mas ela já está fazendo o cálculo daquilo que ela vai fazer com o dinheiro que ela ganhar, e que não é baseado em uma tendência, em uma expectativa, em uma probabilidade, é baseado em um fator determinado, sorte, mas pela sorte ela já fez todos os cálculos, sim ou não? Não faz essa cara de crente para mim não, eu tenho certeza que mesmo sem jogar, em algum momento da sua vida você já fez esses cálculos. Vou viver a vida viajando. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou construir uma igreja, 2 igrejas, vou patrocinar o pastor, e eu estou aberto a patrocínios, tá, gente? Fica a dica. Mas nós conseguimos tendenciar a nossa expectativa baseado na probabilidade, onde nós temos o fator mérito, e nós também temos o fator sorte. Mas agora eu quero te fazer mais uma pergunta. Qual a probabilidade de um pescador sair para pescar e não pegar peixe? Vocês vão me dizer? Depende. Muito bem. Depende do que, pastor? Primeiro, se for eu e Leandro. Deu ruim. Depende. Primeiro, do local. E eles estavam pescando no mar de Tiberíades.
Depende do clima. Se o clima está bom, se a lua está boa, se é noite, se é dia, se tem chuva, se não tem chuva, se está frio, se está calor, depende do clima. Depende do material de pesca. E nesse fato nós não podemos dizer nem da isca, porque eles estavam pescando de rede. Depende também da habilidade dos pescadores, nós estamos falando de pescadores profissionais, então podemos dizer que eles tinham a habilidade necessária. Depende também do horário, eles estavam pescando à noite, era o período noturno, era o melhor horário para se pescar. Então, compilando tudo isso, nós podemos dizer que estando num local bom, local que tem peixe, estando sobre o clima bom, o clima era agradável, estando no horário correto, que era o horário da noite, considerando a habilidade dos pescadores, que eram profissionais, nós podemos dizer que aquelas pessoas tinham uma expectativa, baseada em probabilidade, de 60% em levar peixe para casa, e 40% era a chance de fracasso daquela pescaria. Mas pastor, o que você quer dizer com isso? Para que tantos números, né? Nós já estamos perdidos aqui com tantos números, com tantas coisas, e eu quero dizer para você algo muito simples. Por vezes nós colocamos a expectativa da nossa vida baseado simplesmente no mérito, ou por vezes no fator sorte. Pensa comigo, uma pessoa que ganha na Mega Sena, você acha que ela chega assim num lugar, bate no peito e fala: ei, sou o cara, eu acertei todos os números da Mega Sena, eu criei uma fórmula para prever a possibilidade de se ganhar na Mega Sena. Você já viu alguém falar isso? Não. Quando alguém ganha na Mega Sena, a pessoa diz: eu tive sorte. Mas você viu agora há pouco o testemunho da Dani falando que passou na OAB desde 2015 formada, estudando todo esse tempo. A Dani sumiu, a gente procurava a Dani, não achava a Dani estava na escola, a Dani vem me ajudar, a Dani vem para missões, a Dani vem e falou: não pastor, não posso, eu estou estudando. E quando chega agora ela passa, me diz uma coisa, ela passou por mérito ou ela passou por sorte? Mérito. Então a probabilidade dela, a expectativa dela estava baseada no mérito e não na sorte. Quando Pedro sai para pescar, a expectativa dele não estava baseada no fator sorte, estava baseado naquilo que ele conhecia a respeito do mar, nas experiências que ele teve de outras pescarias, no fato dele ter a habilidade correta. Mas mesmo você tendo todas as condições para tudo dar certo, mesmo você tendo todas as probabilidades ao seu favor, mesmo você tendo tudo para poder nada fugir ao seu controle, ainda assim tem dias que o mar não vai estar para peixe. Você pode fazer tudo certo, você pode ter a melhor linha, você pode ter o melhor barco, você pode ter a melhor rede, você pode ser o maior conhecedor daquele mar, você pode conhecer todos os pesqueiros daquele lugar, você pode ter todas as habilidades e ter todo o mérito para lograr êxito naquilo que você está fazendo, mas se o dia que você for pescar, o mar não estiver para peixe, ainda que a sua expectativa esteja lá nas alturas, você não consegue alcançar. Porque por vezes não depende da nossa habilidade, muito menos do nosso mérito. Vão ter situações que nós seremos expostos, ou vão ter resultados que nós vamos carregar, que não depende daquilo que nós estamos fazendo. E por melhor pescador que você seja, você tem que estar preparado para o dia que você não vai pegar peixe. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O fato de Pedro não ter pescado nada naquele dia não faz dele um fracassado. O fato de Pedro não ter levado peixe para casa não faz dele uma pessoa frustrada. O fato das vezes você tentar e não conseguir não faz de você um perdedor, pelo contrário. O fato de você tentar e não desistir faz de você um vencedor. Nós temos que ter a expectativa de que vão ter dias que nós vamos chutar e a bola vai entrar sozinha no gol, mas vão ter dias que você vai dar 20 chutes e vai bater na trave. Não entra. Por melhor jogador que você seja, por melhor que seja a sua mira, por melhor que seja a sua bola, por melhor que seja a sua chuteira, terão dias que você vai marcar, vai chutar, vai olhar, vai correr para a vitória e nada vai acontecer. Você está entendendo, igreja, o que o Espírito está querendo te comunicar nessa noite? O fato das derrotas,
ou o fato das não vitórias que você teve não faz de você um perdedor. O fato das vezes você pescar e não levar peixe para casa não faz de você uma pessoa frustrada. Nós precisamos entender, nós precisamos diferenciar o estado do status. O estado e o status são coisas diferentes. O estado é assim, não peguei peixe, mas o status é um bom pescador. O fato de você não ter pego não faz de você um mau pescador. O estado é assim, estou com dívida. O status é assim, você emprestará a muitas nações, mas você não tomará emprestado. O estado é assim, estou em crise no meu casamento. E o status é assim, a sua casa, a sua família será usada de exemplo para restaurar casamentos. Por quê? Porque o estado não pode definir o status. O status é o Senhor que coloca sobre a sua vida. Então eu quero dizer para você, ainda que não esteja vendo o resultado, ainda que o estado esteja no negativo, tem um Deus dizendo para você, no seu status quem mexe sou eu, e ninguém muda aquilo que eu falo ao seu respeito. Não muda. Não muda. Não muda. Porque o estado não pode te definir. O estado é temporal, o estado é passageiro, mas espere, deixa o dia amanhecer para eles verem com quem eles estão mexendo. Porque o estado é temporário. Nós estamos falando de um momento, de um aqui e agora. Tem dias que por melhor cantor que você seja, você não vai cantar bem. Tem dias que por melhor músico que você seja, você não vai tocar bem. Tem dias que por melhor pregador que você seja, você não vai pregar bem. Tem dias que você não vai bem no trabalho. Tem dias que você não vai acertar tudo. Tem dias que por melhor pai que você seja, você vai pisar na bola com seu filho. Tem dias que você vai errar. Mas deixa eu te dizer, isso é apenas um estado. Isso é apenas momentâneo. É o Senhor quem define o seu status. E você não é vencedor em Cristo, não. Nele você é mais do que vencedor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Repita para quem está do seu lado. O seu estado não pode definir o seu status. Qual que é a grande dificuldade disso, pastor? É que é mais fácil nós olharmos para o estado. É mais fácil nós olharmos para o aqui e agora e esquecermos das promessas. É mais fácil nós enxergarmos o aqui e agora. É mais fácil nós lembrarmos do aluguel que tem que pagar na segunda. É mais fácil nós lembrarmos daquela situação que está tirando o nosso sono. É mais fácil nós lembrarmos de uma formatura em 2015 com uma expectativa de no ano seguinte já estar tendo a sua carteira da OAB na mão. Mas o estado não pode definir aquilo que Deus pensa ao seu respeito, porque o seu estado ele é temporário, ele é transitório, mas tem de bom ânimo, ele já venceu o mundo, e se ele venceu, você também pode vencer, ele é contigo em Cristo Jesus. Quando Jesus chega àquela praia, ele avista 2 barcos parados junto à praia, com 2 pescadores lavando as suas redes. Existe um fator aqui que nós precisamos nos atentar, mas eu não vou falar sobre esse fator hoje. Eu vou falar no culto de quinta-feira. O porquê que Jesus escolheu entrar no barco de Pedro e não no outro. Quantos barcos tinham? 2. Mas Jesus escolheu entrar em quantos barcos? 1. Logo, ele escolheu um em detrimento ao outro. Por que Jesus escolheu entrar naquele barco e não no outro? Quinta-feira, 8 horas, Quintas em Glórias, nós vamos falar sobre isso. Se assim a pastora me deixar pregar na quinta-feira. Ela já até falou da minha infância aqui no culto de quinta-feira. Mais um pouquinho ela mostrava meu álbum de infância, gente. Vocês imaginam. Mas quinta-feira eu vou falar sobre isso, o porquê que Jesus escolheu um barco e não o outro.
Mas Jesus passa naquela realidade, naquela praia, ali no mar de Tiberíades, e ele enxerga 2 barcos, e ele escolhe um. A coisa não começa a mudar. A realidade não começa a mudar quando Jesus entra no barco. A realidade já começa a mudar quando Jesus enxerga o barco. Ele só enxergou e a situação já começou a mudar. Agora eu quero dizer algo para você. Você vai aprender na quinta, mas eu quero só trazer um ensaio para você. Jesus está olhando o barco. Agora você precisa determinar em qual barco que ele vai entrar. Se tem alguém aqui nessa noite que quer que Jesus entre no seu barco, eu não ficaria parado, eu não ficaria calado, eu glorificaria o nome dele, eu chamaria a atenção dele, porque se ele está vendo 2 barcos, então ele vai entrar no meu. Ele não vai entrar em outro. Ele não pode entrar em outro. Você só tem uma chance. Ele está passando, ele está vendo 2 barcos, mas você precisa hoje chamar a atenção dele para que ele decida entrar no seu barco e não no outro. Me desculpe quem está do meu lado, mas se só tem uma possibilidade, ela é minha. Eu pego, eu não deixo ela passar. Jesus começa a mudar a realidade de Pedro quando ele enxerga que o barco dele está ali. Quando ele está lavando as suas redes. Quando Jesus enxerga aquele barco, logo em seguida, ele decide entrar naquele barco. E quando entra naquele barco, ele dá uma ordem para Pedro, fala assim: Pedro, se afaste um pouquinho da margem. Eu preciso falar a uma distância em que a minha voz ecoe na água e que todos possam ouvir. Mas no momento ao qual... Vem aqui, Sheila, me ajuda aqui. No momento ao qual Jesus chama Pedro e entra no seu barco, vem aqui do meu lado. Pedro está aqui, Jesus está aqui, e aqui está a multidão. Existe um fator, Alana, depois você me ajuda. Existe um fator que é o tempo de transmissão da mensagem sobre o ar e sobre a água. Quando Pedro está aqui ao lado de Jesus, e Jesus está falando algo, quem você acha que vai ouvir primeiro? Pedro que está do lado ou a multidão que está distante? Quem você acha que vai ouvir primeiro? Quando Jesus entra no seu barco, ele começa a falar algo. Existe um cálculo, existe um tempo, uma fórmula matemática da velocidade ao qual o som se propaga na água. Mas quando Jesus está ao lado de Pedro, no barco de Pedro, quando Jesus começa a falar para a multidão, existe uma pessoa que está escutando primeiro. Então deixa eu dizer para você, quando Jesus entra no seu barco, a primeira coisa que muda é que você começa a ouvir. Antes de todo mundo, você ouve primeiro. Se Jesus entra no seu barco, se Jesus se assenta no seu barco, Jesus está falando aqui: eu vou abençoar. Antes do povo receber, Pedro já está tomando posse: eu recebo. Eu imagino as pessoas ouvindo a mensagem com um delay, mas Pedro recebendo primeiro, Pedro tomando posse primeiro. Você imagina assim, Deus falando: olha, hoje o Senhor vai liberar dos céus uma bênção que vai mudar a sua história. Quem você acha que ia pegar primeiro? Quem ouviu? Primeiro, porque estava do lado. Então Jesus está falando, mas Pedro está tomando posse. Jesus está falando, mas ele está ouvindo primeiro. Jesus está liberando algo e ele está recebendo primeiro. Eu quero dizer para você algo: Deus nessa noite, ele quer te trazer para um nível de proximidade, que quando ele falar, você vai ser o primeiro a ouvir. Você não vai ser o último. Você não vai chegar atrasado, você não ficará para trás, mas quando ele começar a falar, você já está escutando, você já está glorificando. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, você está lá celebrando, eles nem ouviram ainda o que Deus está fazendo. Ele está no seu barco, ele está falando. As pessoas ainda precisam processar aquilo que ele vai fazer, mas você já está recebendo antes de todo mundo.
As pessoas ainda vão escutar, mas você já recebeu. Pastor, o que é isso? Às vezes chega um profeta e fala assim para você: assim diz o Senhor. Você fala: esquece, ele já disse comigo. Por quê? Porque ele entrou no meu barco. E se ele entrou no meu barco, ele falou primeiro. O profeta só vem confirmar aquilo que Deus já havia dito, porque quando ele está no seu barco, nem do profeta você depende. Essa é a diferença. Porque se ele entra no seu barco, se ele entra na sua casa, se ele entra na sua vida, quase uma música, né? Entra na minha casa. Então você ouve primeiro, você escuta primeiro. Meu pai falava assim: quem chega primeiro na beira do rio bebe da água mais limpa. E eu quero dizer para você nessa noite: se ele enxergou seu barco, se ele entrou nele, se prepare para fazer coisas inéditas que ninguém nunca fez, que ninguém nunca ouviu, que ninguém nunca experimentou. Por quê, pastor? Porque ele vai falar só para você nesse momento? Não, mas ele vai falar primeiro com você. E se ele falar primeiro com você, você tem a exclusividade, você tem a primazia dos segredos de Deus. Tem coisas que Deus vai revelar primeiro a você e depois a outros. Você consegue entender isso? Qual é a profundidade dessa palavra? De você ter um Deus que vai falar para todo mundo, mas você sabe primeiro. Pastor, aonde está isso na Bíblia? Calma, eu vou dizer para você. A palavra do Senhor diz assim: antes de fazer qualquer coisa, Deus revela primeiro aos teus servos, os profetas. Então já existe um tipo de pessoa que sabe primeiro do que todo mundo. Só que no contexto de hoje, no contexto de Lucas 5, Deus está dizendo para mim e para você: eu estou no seu barco, então contigo eu falo primeiro. E você vai ouvir a minha voz primeiro do que todo mundo. Mas eu também quero te dizer algo. Quando Jesus entra no barco, além de falar primeiro, além de você ouvir primeiro, tem coisas que Deus só vai falar com você. Ninguém mais vai ouvir o que Deus disse a você. Aonde fala isso nesse texto, pastor? No versículo 4. Diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão. Disse a quem? Disse a quem? Vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Jesus fala exclusivamente a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. E ao restante das pessoas que estavam com ele, ele diz: lancem as redes. Vem aqui, Sheila, mais uma vez. É mais ou menos assim, você vai entender a dinâmica. Está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo sujeito à mesma realidade. Está todo mundo com a mesma perspectiva e expectativa. Mas quando Jesus está no barco, ele chega para Pedro e fala: vá para um nível de maior profundidade. E chega para o restante e fala assim: vocês vão lançar as redes, mas quem vai levar vocês para o nível mais profundo, eu falo primeiro no ouvido dele, e falo somente com ele. Pode se sentar. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer algo muito claro para você. Tem coisas que você vai ouvir que ninguém mais vai ouvir. Tem coisas que você vai escutar que as pessoas não vão acreditar que foi Deus que disse. Tem palavras que Deus vai te dar que nem todo mundo vai conseguir compreender. Por quê, pastor? Porque não ouviram o mesmo que você está ouvindo. Porque não escutaram a mesma coisa que você está escutando. Porque o mestre só falou ao seu ouvido e não falou ao ouvido de mais ninguém. Mas quando as pessoas não escutam aquilo que você está escutando, elas tentam desqualificar aquilo que Deus te disse. Porque elas não conseguem compreender que como pode Deus falar com você algo, e mesmo elas sendo melhores do que você, Deus não falar com elas. É estranho nós pensarmos nisso, porque às vezes Deus dá algo para você, e você vai compartilhar com alguém, e aquela pessoa momentaneamente se alegra, mas por dentro ela está falando: eu sou muito melhor do que ela. Eu sou muito melhor do que ele. Por que Deus não falou isso comigo e falou com ele? Logo, eu não acredito que foi Deus que disse. Logo, eu não dou crédito naquilo que Deus está falando.
Ou eu coloco uma condicionante quando eu digo assim, se Deus falou com ele, então também falará comigo a mesma coisa. Quantos já passaram por situações assim? Isso é o cotidiano de quem tem Jesus no barco, então não se assuste se as pessoas não compreenderem aquilo que você está fazendo, se as pessoas não conseguirem escutar aquilo que você está escutando. Tem coisas que Deus vai falar somente ao seu ouvido, e por mais que você explique, ninguém conseguirá entender, porque Deus está no seu barco e Ele fala exclusivamente contigo. Tem um nível de profundidade maior, mas é Ele que te leva a um nível de profundidade. Ele quem determinou, vai para onde as águas são mais profundas. E quando você chega em um local aonde Ele manda você ir, e você sabe que foi Ele quem te falou, aquela cena te parece familiar demais. Porque quando Ele fala contigo, Ele também traz à existência o que não existia. Porque no momento que Ele libera a palavra, Ele também está dizendo haja. Porque quando você chegar lá, já vai estar pronto. E aí nós precisamos trocar o famoso déjà vu por Deus já viu. Porque se Ele viu, Ele criou, e se Ele criou, Ele disse haja, e se Ele liberou sobre a sua vida, então meu querido, toma posse, porque se não existia, agora vai passar a existir, porque tem uma palavra sendo liberada. Tem alguém aqui nessa noite que quer que Ele entre no seu barco? Você vai ouvir primeiro. 2, você vai ouvir com exclusividade. Ele vai falar somente para você. Mas quando Jesus entra no barco, Jesus manda eles fazerem algo que contraria a probabilidade. Quando Jesus fala com eles para lançar a rede novamente, aquilo muda a estrutura que nós temos por expectativa. Porque nós falamos há pouco que a expectativa, ela depende da probabilidade. E na probabilidade nós temos 2 fatores: mérito e sorte. Não foi isso que nós falamos há pouco? Vocês estão comigo? Amém? Mérito e sorte. Por mérito eles tinham toda a capacidade de pescar e não pegaram nada. Por sorte eles já demonstraram que eram azarados, não pegaram nada. O que os faria lançar a rede novamente? E naquele momento ao qual Jesus manda eles lançarem a rede novamente, Jesus coloca mais um elo, mais uma fonte, mais uma característica que pode elevar a nossa expectativa, que se chama palavra. Porque a palavra de Deus, ela não é baseada em uma probabilidade de dar certo ou não dar certo. Não existe uma expectativa de dizer vai dar 50% certo e 50% errado. Não. Se a palavra dele é liberada, toda probabilidade se torna 100%. E aquilo que poderia ser uma probabilidade se torna uma lei. Porque quando ele fala, não existe possibilidade de dar errado. Quando ele diz lança a rede novamente, Pedro automaticamente entende e toma para si que toda probabilidade é anulada naquele momento. Porque quando ele diz lança a rede, ele fala, segundo a tua palavra eu vou lançar, ainda que eu não tenha pegado nada. Se 40% era para dar errado, agora tem uma palavra de 100% dizendo para mim, ei, eu vou voltar para casa cheio de peixe. Uma palavra, apenas uma palavra muda toda a probabilidade de fracasso. Apenas uma palavra muda toda uma noite de trabalho sem resultado. Apenas uma palavra pode transformar todo o esforço transformado em fracasso para todo esforço transformado em resultado. Eu quero dizer para você, sem nenhum tipo de demagogia, não quero te emocionar a dizer isso, mas eu quero fortalecer em seu coração que existe uma palavra, um decreto sendo liberado sobre a sua vida, que todo o esforço será transformado em resultado, e não tem probabilidade nenhuma que possa ir contra a palavra que Deus está liberando na vida. Tem uma palavra sendo liberada sobre a sua vida,
E essa palavra não depende de probabilidade de ninguém, depende tão somente daquele que está liberando a palavra para você. Se é Ele que está falando, então toda a probabilidade se anula. Tem expectativa do alto para a sua vida. Tem expectativa do alto para a sua casa. Não é por mérito, não é por sorte, mas é segundo a palavra dele. Não é uma tendência, não é o seu esforço, mas é a palavra que está sendo liberada. Eu já contei com a sorte e ela falhou. Eu já contei com a minha capacidade e deu errado. Eu já contei com os meus recursos e eles acabaram. Mas todas as vezes que eu dependi exclusivamente de uma palavra, eu nunca me frustrei, porque a palavra dele se cumpre. Passa céu, passa terra, mas a palavra dele tem que se cumprir. Tem alguém aqui que tem promessa? Tem alguém aqui que tem palavra? Tem alguém aqui que tem um propósito do céu sobre a sua vida? Eu quero dizer, não depende do seu mérito, não depende da sorte, depende de uma palavra. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Depende de uma palavra. Olha para quem está do seu lado. Fala para essa pessoa bonita. Só depende da palavra de Deus. Não é do seu esforço. Não é o fator da sorte. Mas é de uma palavra. Agora eu quero te fazer mais uma pergunta. Qual é a probabilidade de um pescador lançar um anzol na água e pegar um peixe e dentro da boca desse peixe ter uma moeda de prata? Você vai me dizer? Depende. Depende do que, pastor? Da probabilidade ou de quem está mandando você lançar o anzol na água? Me responda, igreja. Depende de quê? Da probabilidade, da sua capacidade de pescar, do peixe que está naquela água, ou de quem mandou você lançar o anzol na água. Agora deixa eu dizer algo para você, eu quero que você me responda essa pergunta, com toda a convicção do seu coração. Do que você depende para poder mudar a sua vida? Do que você depende para a sua história ser transformada? Do que você depende para o seu ministério prosperar? Do que você depende para o seu negócio crescer? Do que você depende para o seu filho deixar as drogas? Do que você depende para que a sua realidade seja transformada? Do seu mérito? Da sorte? Do seu esforço? Ou de uma palavra? Do quê? Do quê? E qual é a probabilidade da palavra que o Senhor falou dar errado? 0%. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: se Ele prometeu, comece a celebrar, porque a probabilidade é de 100% que a sua história começa a mudar hoje. Se Ele falou, já está mudando. Se Ele falou, já está existindo. Se Ele disse, Ele já está criando. É 100%. Iveli, qual era a probabilidade que os médicos te deram de você viver mais de 1 ano depois da sua cirurgia? Quanto? 0. Quantos anos você já tem depois da cirurgia? 20 anos. Depois dos médicos terem dito que ela não viveria mais nem um dia. Pastor, o que é isso? O médico está dizendo que é 100% de chance de dar errado, mas tem um Deus dizendo, é 100% de chance da minha palavra se cumprir. Qual estatística você depende para poder mudar a sua história? Sheila, qual era a probabilidade de você conseguir engravidar segundo os médicos? 0.
Hoje as minhas filhas correm pela igreja. 10 anos tentando. Por quê, pastor? Porque a probabilidade do homem é uma, mas a palavra de Deus, ela se cumpre em sua totalidade. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor. Ricardinho, qual era a probabilidade de você ver a sua filha dançando na frente da igreja? 0%. Você sabe quem fica dançando aqui na frente da igreja? A filha dele. Por quê? Porque os médicos falaram assim: vai andar de cadeira de roda. Mas Deus disse: não, vai dançar, vai pular, vai cantar, vai entrar na igreja. Por quê? Porque a palavra dele se cumpre 100%. Qual era a probabilidade de eu estar pregando aqui na frente hoje? Nasci de 6 meses, gago, não sabia falar, e hoje estou aqui na frente. Por quê, pastor? Porque o mundo dizia: não tem jeito, é 0%, mas o Senhor falava: ei, eu já te escolhi desde o ventre da sua mãe e te designei como profeta das nações. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você: se alguém lançou alguma probabilidade sobre a sua vida hoje, rasgue, 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 rasgue. Tem um Deus no céu dizendo para você: deixa comigo. Tem um Deus no céu e Ele está dizendo para mim e para você: não confie na probabilidade do homem. Não confie no diagnóstico do homem. Não confie na estatística do homem. Se eu disse, se eu falei, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. E o que ele fala se cumpre. Pesquei a noite toda e não peguei nada. 40% de chance de dar errado. E deu errado. Murphy diz: se existe 1% de chance de dar errado, vai dar errado. Se algum dia eu encontrasse Murphy na minha vida, a gente ia ter uma DR, eu e ele. Porque todas as vezes que existe 1% de chance de dar errado, dá errado. Mas eu quero falar contigo: se existe 1% de chance de dar certo, se existe 0,1% de chance de dar certo, se existe 0,001% de chance de dar certo, e quem falou para você que vai dar certo é o Senhor, então 99,999999999% de chance de dar errado se anula, porque Deus é contigo. Você só precisa de um 0 e uma vírgula para poder dar certo. Mas não é só um número, é uma palavra. Eu não vou conseguir concluir esse texto da segunda pesca. A segunda pesca revela segredos da primeira. A segunda pesca revela a repetição do método da primeira, mas com resultado diferente. E por vezes nós transformamos a nossa vida em um modelo de repetição de métodos, onde os resultados são sempre os mesmos, mas quando Jesus intervém no método, o resultado também muda. Mas quinta-feira nós vamos falar sobre isso. Eu quero orar por você. Eu quero falar com você nessa noite, que talvez a sua expectativa estava completamente baseada em métodos, em estatísticas e em probabilidades.
E eu quero dizer para você que ainda existe um Deus que está acima de toda matemática. Ainda existe um Deus que está acima de toda probabilidade. Ainda existe um Deus que está acima de toda estatística. E é sobre este Deus que eu quero liberar na sua vida hoje. Vá para casa, mas vá com uma palavra. Se essa palavra é para você, se hoje você precisa entender que se ele não tiver no seu barco, não tem jeito. Você vai ouvir por último, ou por vezes você nem vai ouvir. Mas se você quer ouvir primeiro, se você quer ouvir com exclusividade, e se você quer ter uma palavra, um decreto sobre a sua vida, eu quero orar por você nessa noite. Diminua as luzes aí para mim, por favor. Espírito Santo do Senhor, eu oro a Ti nessa noite. Antes de chamar as pessoas para virem aqui à frente, só venha aqui na frente aquelas pessoas que hoje convidam o Senhor Jesus para entrar no barco delas. Eu oro a Ti nesta noite, pois Teus filhos estão vivendo segundo probabilidades, segundo estatísticas, e o medo por vezes toma conta da sua realidade. Eles olham para um modelo matemático que diz: vai dar tudo errado, não tem mais jeito, considera a perda, não tem o que ser feito, nada vai mudar. Mas eu quero dizer que ainda tem uma palavra sendo liberada sobre a sua vida. E ainda que tudo esteja indo contra a sua expectativa, ainda tem um Deus que muda toda a expectativa. Eu oro a Ti nesta noite, porque ainda que não tenha nenhuma esperança de mudança, ou ainda que não tenha nenhuma chance de dar certo, hoje, segundo a Tua palavra, vai dar certo. Eu oro a Ti nessa noite, meu Pai, para que o Senhor libere os Teus filhos para crerem, para esperarem, para desejar a mudança, para que, meu Deus, o Senhor possa na noite de hoje transformar uma noite de esforço sem resultado em um dia de esperança e de resultado. Eu creio nisso, Pai, e sobre esta palavra eu quero convidar os Teus filhos, os que entenderam e os que querem, a receber nessa noite uma palavra de determinação, um decreto de transformação e uma palavra que muda toda a estatística, toda a probabilidade e que vai